Olá! A paixão que a gente tem pelo futebol, ela pode revelar muito mais do que parece. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise bem fascinante que usa o futebol para falar de filosofia, de política e de religião no Brasil, principalmente ali nos anos 70 e 80. Bora entender como a identidade de uma nação inteira pode ser moldada. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que o autor do texto que a gente está analisando se fez quando era criança, mas que, vamos combinar, muita gente já deve ter se feito em algum momento, especialmente em Copa do Mundo. Uma questão que parece simples, mas que abre uma porta para uma discussão enorme sobre fé, identidade e nacionalismo. A jornada que a gente vai acompanhar começa aqui, com essa sequência de Copas. Em 78, aquela esperança de que Deus era brasileiro sofreu o primeiro baque com o terceiro lugar. Em 82, a fé ainda estava lá em cima, mas a derrota para a Itália, nossa, ali a dúvida começou a aparecer. Em 86, com a eliminação, a desilusão foi completa. Essa montanha-russa de emoções é o nosso ponto de partida. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa história. A primeira parte da nossa conversa foca justamente nessa experiência pessoal, que acaba servindo como uma metáfora muito poderosa para uma crença que era de todo mundo. Olha só o ponto central da coisa. Essa frase resume bem a crença inicial, aquela fé quase infantil de que existia uma força divina jogando do nosso lado. E era uma convicção forte, viu? Uma que era alimentada por todo um clima cultural e social da época. E aí, claro, depois de tanta decepção, vem a conclusão inevitável daquela criança. A certeza vira dúvida e, no fim, vira uma nova certeza, a de que Deus, afinal, não tinha um time preferido. É o momento que marca o fim da inocência e o começo de um questionamento bem mais profundo. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Como é que essa crença tão pessoal se conecta com o que estava acontecendo no país? Essa parte da análise explora justamente as forças ideológicas que estavam no ar naquela época. Esse slogan era muito forte, ele estava em todo lugar nos anos 70 e 80. E não era só uma frase, não. Era um dos pilares de um nacionalismo muito intenso, que ajudava a formar a mentalidade de todo mundo, inclusive essa ideia de um Deus brasileiro. O clima da época era carregado com essas ideias. Além do ame-o ou deixe-o, tinha um lema Deus, Pátria e Família, que criava essa atmosfera de patriotismo extremo. O autor que a gente analisa aponta que essas ideias, com inspiração em regimes autoritários, eram na verdade usadas como ferramentas ideológicas para unificar e, controlar as pessoas. Para a gente entender isso melhor, tem um conceito que é chave aqui: ideologia. Basicamente, é um sistema de ideias que meio que esconde as divisões reais da sociedade, fazendo com que as estruturas de poder pareçam uma coisa natural, inevitável. Quase como se fosse uma ordem da natureza, ou, nesse caso, de Deus. E aqui vem o segundo conceito fundamental, o etnocentrismo. Sabe quando a gente olha para o mundo só a partir da nossa própria cultura e julga todo o resto com base nos nossos valores? É isso. O problema é que isso cria uma hierarquia. Nós, que somos os certos, e eles, os outros. A crença num Deus brasileiro, claro, é um exemplo perfeito disso. Certo, agora vamos para a base filosófica, para ver de onde vêm essas ideias, de onde saiu essa noção de um Deus absoluto, universal, que uma nação pode reivindicar para si. A resposta, olha, está lá atrás, há séculos, na Europa. Esse resumo aqui passa por séculos de pensamento europeu. Primeiro Anselmo, com a ideia de que se a gente consegue imaginar um ser perfeito, ele tem que existir. Depois Tomás de Aquino, que via Deus como a causa primeira de tudo que existe. E aí o Descartes, que precisava de um Deus perfeito para garantir que a nossa própria razão não estivesse nos enganando. O ponto-chave é que essas ideias são a base da concepção ocidental de Deus. E aqui que está o pulo do gato. O argumento da nossa análise é que essas provas não são universais. Elas nasceram num contexto muito específico, o da Europa cristã. Ou seja, elas são um produto cultural, não uma verdade absoluta que vale para todo tempo e lugar. Partindo daí, a análise vai para sua crítica principal. A ideia aqui é desconstruir esse conceito de Deus como uma verdade absoluta e começar a enxergá-lo como uma construção cultural, uma criação humana. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a visão de um Deus universal que existe por conta própria. Do outro, a perspectiva que a gente está explorando, a de que Deus é um conceito nosso, dos humanos, um conceito que muda de acordo com a cultura, com o tempo e com o lugar. Então, por que criticar aquelas provas filosóficas? Bom, por 3 motivos principais. Primeiro, porque são antropocêntricas, ou seja, centradas no ser humano.
Segundo, são etnocêntricas, porque nascem de uma cultura dominante e se apresentam como universais. E por último, elas são excludentes, porque acabam invalidando qualquer outra forma de crença. Isso tudo nos traz de volta para o futebol. A ideia de que Deus é brasileiro não é uma invenção aleatória. Ela é, na verdade, uma continuação dessa longa tradição filosófica europeia, mas adaptada para o nosso contexto nacionalista. A lógica etnocêntrica por trás é exatamente a mesma. Chegando na reta final, qual seria a alternativa para essa visão de mundo que sempre cria hierarquia e exclusão? A resposta, ao que tudo indica, está em uma mudança de perspectiva, em mudar o nosso jeito de olhar. Essa citação do Everardo Rocha, que está no material que a gente analisou, oferece uma solução: relativizar. E atenção, não é dizer que tudo vale ou que tanto faz. É bem mais que isso. É entender que a diferença não precisa virar uma hierarquia de melhor ou pior. É enxergar a diversidade como uma riqueza. E como a gente faz isso na prática? Bom, são 3 passos. Primeiro, analisar tudo sempre dentro do seu contexto. Segundo, praticar a empatia, tentar entender o outro a partir do universo dele, não do nosso. E terceiro, e talvez o mais difícil, aceitar que a nossa visão não é a única que existe, que a verdade muitas vezes está mais no olhar que naquilo que é olhado. E para finalizar, fica essa reflexão. Depois de ver como até a paixão pelo futebol e a nossa fé podem ser moldadas por forças históricas, por filosofia, a pergunta que fica é: que outras crenças que a gente trata como verdades absolutas são, na verdade, só um produto do nosso tempo e do nosso lugar? Fica aí o questionamento para a gente pensar.